Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou Heloísa Amorim, vocês já me conhecem. Toda semana a gente traz aqui um assunto novo do seu interesse e de toda a sua família. A gente começou o mês de maio já trazendo muitos assuntos relevantes. E aqui no nosso estúdio, pela primeira vez, convidei o doutor, cirurgião, médico, plástico, especialista, bastante renomado do Rio de Janeiro, mas já está aqui na Paraíba há bastante tempo, o doutor André Ayler, para falar com a gente sobre o método Mila também e também vai falar sobre lipedema. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Dr. Play Podcast. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui para esclarecer a população sobre o que ele pode fazer de melhor, e ver o que cada um tem de tentar ver seu sofrimento e a gente poder dar informação para poder amenizar. Sei que o senhor é bastante ocupado, mas abriu aí um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente. E eu vou me comportar como aqueles pacientes bem curiosos que fazem muitas perguntas, tá certo, doutor? Eu vou tentar amenizar, tirar essas dúvidas deles, que muitas vezes não têm essa oportunidade, mas que agora vão ter através do nosso podcast, para tentar minimizar, tirar também, desmistificar muita coisa que a gente vê aí na mídia de maneira errada, mas aqui eu vou extrair direto da fonte, sem erro nenhum, tá certo? Então, gente, antes da gente começar, queria convidar todo mundo a participar das nossas redes sociais. No Instagram, a gente tá como @drplay, no YouTube como Dr. Play Saúde, o nosso site de notícias atualizado todos os dias, que é o drplay.com.br. E olha, gente, eu sei que o Dr. Ayler, ele já é bastante conhecido na mídia, nas redes sociais, no boca a boca também, como a gente estava aqui falando nos bastidores, mas deixo aqui só brifar vocês, falar um pouco do perfil dele, quem é Dr. André Ayler. Ele é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ele também é da Sociedade de Cirurgia Plástica e da American Society of Plastic Surgeons. Falei certo? Ele é especializado em cirurgia estética e reparadora oncológica, como reconstrução mamária, tendo inclusive atuado também no Hospital do Câncer Mário Kroef, no Rio. Também aplica lá na sua clínica em Tambalzinho, não é isso? Tambalzinho. As principais intervenções cirúrgicas de especialidade, e é um dos pioneiros da técnica da lipoenxertia HLP e HLPA, também conhecido como a hidrolipo aqui no Brasil. Ele realiza cirurgias plásticas combinadas com aparelhos de última geração para tratamento da gordura localizada, flacidez, estrias, celulites e muitos outros também. Além disso, ele é um dos precursores na cirurgia de abdominoplastia minimamente invasiva por via endoscópica, mais conhecido como o método Mila, que muita gente já ouviu falar, ele vai explicar aqui bastante. Ele é carioca, está atuando aqui em João Pessoa desde 2009. Eu tentei aqui reduzir, doutor, o seu currículo, que é muita coisa. Esqueci algum detalhe importante. Eu acho que o básico já foi bem exprimido aí. Então, vamos lá, Antes, doutor, a gente estava aqui conversando nos bastidores de como é que as pessoas também, elas levam, aquela vontade, muitas vezes é um sonho fazer uma cirurgia plástica, mas desde aquele princípio ali do sonho para procurar um médico especialista para realizar o seu desejo, que muitas vezes quem está ali ao redor dessa pessoa não entende, se mete ou diz aquela famosa frase: você não precisa, você pode ir para uma academia, mas é muito particular essa vontade e que todos os dias o senhor tem a possibilidade aí de estar mudando vidas, não é isso? Vamos falar de cirurgia estética, vamos separar, porque a cirurgia reparadora, não existe também uma linha que separa completamente a estética da reparadora, porque a saúde é um bem-estar, físico e psicológico também. Então, às vezes, um detalhe pode estar atrapalhando muito psicologicamente uma pessoa, que não seria um problema psiquiátrico, tá? Às vezes, uma pessoa de autoestima. Eu vou dar um exemplo interessante, que eu operei a esposa de um amigo meu, E, assim, ele tem intimidade de contar coisas, assim, próximas a ele, E ele falou o seguinte: ela jamais andava sem roupa na minha frente, Mesmo no quarto, os dois não andavam sem roupa na frente dele, E depois da cirurgia,
ela passou a ter esse conforto, ela passou a ter essa autoestima de não ter mais a vergonha do próprio corpo, entendeu? Então, ele falou que ele notou isso nela e falou que foi um grande ganho. Então, é a pessoa que tem vergonha, a pessoa não vai a uma praia porque tem vergonha do corpo, entendeu? Então, se é uma coisa plausível, possível, e não é um problema psicológico, por exemplo, lipoaspiração para resolver obesidade, não é o caminho, entendeu? Mas a gente tem que pensar em cirurgia de duas formas, né? Uma cirurgia que você precisa fazer e a cirurgia que você não precisa fazer. Então, vamos dizer que na cirurgia plástica, a pessoa tem um câncer que vai ter que tirar e vai ficar uma ferida muito aberta e você vai precisar fazer uma cirurgia plástica para fechar aquilo. Então, isso não é uma coisa facultativa, né? Porque a consequência de você não operar, por exemplo, apendicite, né? Se não opera apendicite, a pessoa provavelmente vai morrer. Se opera apendicite, a pessoa provavelmente, que é uma cirurgia bem tranquila, vai mudar e tocar a vida normal. Numa cirurgia puramente estética, vamos dizer assim, né, que nem sempre é puramente estética, mas você quer fazer uma lipoaspiração, por exemplo. Tá? Isso vai melhorar a autoestima dela, mas você vai ter que entender se essa cirurgia, o quanto de agressão que aquilo vai causar e qual o risco dessa cirurgia. Então, você só pode indicar uma cirurgia estética se o paciente tiver um risco muito baixo para aquela. Então, por exemplo, hoje está muito na moda a pessoa querer fazer tudo de uma vez. Tá? Isso é uma filosofia minha, que eu entendo que a cirurgia estética é uma cirurgia não necessária e que você tem que se assegurar que o risco da cirurgia seja menor do que atravessar a rua. Né? Então, às vezes, está uma rua movimentada, a pessoa vai se arriscar a atravessar, tem mais risco do que uma cirurgia bem conduzida, bem indicada, com um paciente bem selecionado. Tá? Então, as pessoas tendem a querer resolver tudo de uma vez. Então, fazer cirurgia de 8 horas, 10 horas. Né? 12 horas. 12 horas. A minha visão, tá, que isso é uma cirurgia temerária. Por quê? Porque o risco dessa cirurgia é alto. O risco de tromboembolia pulmonar, né, o risco de descência de sutura, o risco da pessoa ficar anêmica, precisar de uma transfusão. Entendeu? São vários fatores que a cirurgia longa pode ocasionar e não é uma indicação boa. Diferente, por exemplo, você tem que fazer uma cirurgia cardíaca de alta complexidade ou um tumor de neurocirurgia que vai demorar 10 horas, é diferente, porque o risco suplanta, né, o benefício. O benefício suplanta o risco, contrário. Né? Então, você se livrar de um tumor de cérebro justifica uma cirurgia de risco. Doutor, por que é que ninguém fala sobre isso? Porque, na verdade, a maioria das mulheres hoje já querem fazer tudo combinado. Eu entendo até uma questão, talvez, aí velada financeira, ou não velada, né? Porque as pessoas querem economizar no anestesista, na internação, mas ninguém coloca isso à mesa falando dos riscos, né? Então, o ideal seria fazer uma de cada vez, ou uma ou duas ali combinada. É o que eu faço. Por exemplo, uma queixa comum. A paciente, o Mommy Makeover. A paciente, ela foi mãe. Aí a mama cresceu, tem pitose, que é a mama caída. Você teria uma indicação de fazer uma abdominoplastia, por exemplo, né? E lipo das costas. Tá? Você fazer isso tudo junto, um cirurgião muito bom e muito rápido vai demorar 6 horas fazendo. Um cirurgião médio vai demorar 8. E um cirurgião lento vai demorar 12. Tá? Eu não faço nada disso. Tá? Eu entendo que eu posso fracionar essa cirurgia em 3. E você fazendo com o método hoje, né, você tem o método de recuperação rápida, né, que a gente chama de o fast recovery, né, na qual eu faço uma abdominoplastia e o paciente vai para casa no mesmo dia sem dor, tá? Ou com muito pouca dor, ou bem tranquilo no pós-operatório. Porque eu não espoliei muito o paciente. Espoliar é quando você agride demais, né? Esse paciente, eu vou fazer uma lipo das costas. Uma lipoaspiração feita com anestésico local, por exemplo, uma sedação e anestesia local, eu consigo que o paciente volte para trabalhar e dirigir em 3 dias. Então, isso faz diferença, né? Depois eu vou fazer uma abdominoplastia, dependendo da ordem, né, da necessidade, né? Uma abdominoplastia, por causa da cirurgia em si, o paciente vai precisar ficar 15 dias de repouso. Mas ele fica 15 dias num repouso relativo. Ele não fica com dor, não fica espoliado, não fica passando mal, não fica vomitando,
né? Não fica Uhum. aquela sensação, tipo assim, é muito ruim você fazer uma cirurgia e, eu adorei o resultado, mas eu nunca mais faço isso, entendeu? Você tem que Uhum. passar por um processo com uma boa experiência, para dizer, não, gostei de todo o processo, o resultado foi muito bom e a minha experiência de trans e pós-operatório foi Foi excelente. tranquilo. Então, eu vou fracionando a cirurgia, eu fazer 3 cirurgias de 2 horas é muito mais seguro para o paciente, mas muito mais seguro. Vai demorar mais tempo, não vai fazer tudo de uma vez. Mas você tem que pensar que, como você recupera rápido, também não vai atrapalhar tanto a sua vida fazer 3 cirurgias Uhum. distintas do que uma cirurgia que, pelo menos, a pessoa vai ficar um mês sofrendo, sofrendo muito. Isso é até uma questão cultural também, né, porque eu não sei como é que foi implantado na cabeça das pessoas que o ideal era fazer tudo logo de uma vez. Então é possível, né, o doutor Ayla está deixando aqui bem claro. E doutor, a gente sabe que hoje esses pacientes, eles estão cada vez mais bem informados. Eles se informam nas redes sociais, no YouTube, se informam com amigas, parentes próximas, mas geralmente esses pacientes, quando já chegam no consultório, já sabem o que querem, inclusive até querem dizer ao próprio médico como ele deve proceder, né? Quer ser mais médico do que o próprio médico. E quando o senhor se depara com essas situações, como é que o senhor age? Peraí, calma, vamos lá, vamos ver. O cirurgião, ele tem que falar não, sabe? É, o retorno financeiro, ele tem que ser a consequência de um trabalho bem feito e não o objetivo principal, tá? Então, você Hum. tratar o paciente no que ele precisa, né? Nem sempre no que ele quer, né? E, assim, o paciente, ele não consegue fazer Às bem vezes o ele pode até diagnóstico. trocar de médico, porque o médico que ele É procurou muito não comum, quis é muito aceitar. comum É isso. É comum? muito comum, eu perco muito paciente por causa disso, porque eu digo, Nossa. olha, desse jeito não, você tem que fazer como eu estou dizendo, porque é melhor para você, né? E aí ela tá, se não entender o porquê, né, a gente tenta ser o mais claro possível, algumas pessoas não entendem o porquê e vai tentar pegar um outro cirurgião que está tentando ali, fazendo uma filosofia diferente ou está precisando pagar boleto, também tem isso aí, né? Então vai acabar fazendo o que o paciente quer. Então o não é muito importante, né? Eu quero Uhum. fazer isso, não. Não, você não vai fazer, você não tem indicação. Ou então você trocar tudo que o paciente vem com uma ideia, Uhum. né? Por exemplo, eu evito fazer uma abdominoplastia ao máximo, tá? Porque eu sei que Por quando quê? eu vou conseguir dar um resultado com uma lipoaspiração, com o uso de tecnologia de retração, etc., eu vou dar um resultado tão bom quanto uma abdominoplastia. Ela vem com essa ideia. Não, vou fazer abdominoplastia, inclusive às vezes fica mais barato, tá? Uhum. Eu vou dizer, olha, mas essa cicatriz, que você não vai precisar dela, ela é para a vida toda, né? E acontece alguns casos, por exemplo, de você ter algum excesso de pele até um pouco mais considerável e você ponderar com a paciente, porque a cirurgia ela tem que ser indicada de acordo com o diagnóstico, né, e o nível de expectativa do paciente, tá? Então, às vezes, olha, o que você prefere? Que tem um pouquinho de flacidez ainda, você não fique 100% esticada sem cicatriz, ou você fique com a barriga totalmente É, esticada, com uma cicatriz que vai de osso a osso de ali no seu ponta a quadril, ponta. né? Então, e ainda uma cicatriz no umbigo, né? O que é melhor? Ah, não, eu prefiro que estique tudo. Eu quero sentar e não dobrar. Vamos partir para abdominoplastia. Você vai ter uma cicatriz, tem que saber disso. Não, eu tenho ojeriza essa cicatriz, entendeu? Então as pessoas têm dificuldade. Tem muita gente que força até um parto normal para não ter cicatriz cesárea. E você vai indicar nessa pessoa uma abdominoplastia, De entendeu? forma Então, alguma. assim, é difícil. Então, o diagnóstico, a indicação da cirurgia é de acordo, né, com o que você precisa, o que o paciente precisa e não o que ele quer. Isso é um ponto. E o mais difícil numa cirurgia, sempre fala, se operar é fácil. Entendeu? Se eu ensino qualquer um, ele rapidinho vai aprender a operar. Agora, Uhum. o diagnóstico, dizer o que você tem, qual o problema que você precisa, isso é uma coisa que demora muito para você aprender. Até para entrar nesse assunto, e antes da gente entrar de fato no que a gente vai falar hoje, que é sobre lipedema, a técnica Mila, ainda tem vários outros exames, né, que muitas vezes aquele paciente ele quer tanto fazer uma cirurgia, mas que muitas vezes ele omite
informações importantes sobre sua saúde para o médico dele ali que deveria praticamente se confessar, né, como um padre, mas os exames mostram e de repente até esses diagnósticos do exame vai dar aí outro viés para esse tratamento, né? Não pode, primeira coisa, não pode mentir. Tá tomando alguma medicação? Não. E tá. Entendeu? Usa drogas? Não. E usa. Né? Uso de álcool? Não. E usa. Né? Então, assim, não pode mentir para o médico, porque o médico ele tá lá para te ajudar. Ele não tá lá para te julgar. Né? Então, ninguém vai julgar para dizer, tá vendo? Ó, não existe isso. Vamos ajudar aqui. Né? Então, tudo... o médico tem que entender se é adequado essa paciente ter ou não cirurgia. O que a gente vê mais hoje, mais frequente? É o paciente inflamado. Tá? Cirurgia plástica, a gente tem que pensar muito mais em uma cirurgia funcional do que puramente estética. Né? Tem Então, uma preparação. quando eu comecei lá atrás, a gente pedia lá um exame de sangue simples, um eletrocardiograma, um laudo do cardiologista e vão operar. O básico, né? E aí, hoje a gente vê que muitas complicações elas podem ser evitadas se a gente fizer um exame pré-operatório muito mais minucioso. Não é só exame de sangue, é exame clínico, né? E você voltar com o paciente para discutir. Então, o paciente que, por exemplo, tem um grau de inflamação, tá? São normalmente pacientes que comem muito carboidrato. Os pacientes que têm uma dieta rica em carboidrato são pacientes inflamados. Pode ser até magro. Entendeu? Às vezes você pega uma pessoa, sabe a falsa magra? A falsa magra não é um paciente bom, às vezes é um paciente inflamado, porque ela é magra, mas o percentual de gordura é alto. Por quê? Porque não tem músculo. Né? Então, essa é a falsa magra. Come tudo, não faz um exercício, mas é magra, porque geneticamente ela não engorda. Mas ela não tem músculo. Então, ela tem um depósito de gordura muito maior do que ela deveria ter. Então, você preparar o paciente com uma alimentação adequada, muitas vezes com uma reposição adequada de certas vitaminas. Por exemplo, a gente vive hoje uma carência de vitamina B12 e D. As pessoas não têm, baixa. Agora, vai cicatrizar bem com baixa... De criança a adulto, né? Criança e adulto. Vai cicatrizar bem com baixa de vitamina D? Não vai. Repõe a vitamina D e opera. E a dieta em si, que o senhor já recomenda para começar a desinflamar? Porque se a gente for pesquisar na internet, parece que tudo inflama. E todos os alimentos viraram vilões, né? Assim, leite. A gente sabe que tudo em excesso também não é bom, mas tem alguns aí que o senhor já de imediato já pede para retirar nesse pré-operatório? Fazer uma dieta de baixo índice de carboidrato. Aí até é interessante, porque num pós-imediato, eu mando comer muito carboidrato no primeiro dia, pós-cirurgia. Por quê? Porque a cirurgia é como se você fosse correr uma maratona. Você vai consumir. Então, assim, você é um atleta, tem que consumir muito carboidrato, porque você vai precisar. Né? Você é sedentário, você não precisa de tanto carboidrato. Então, ele tem que ser naquela medida certa, tá? Hoje, a gente entende que quem causa inflamação e a obesidade não é a gordura. Então, aquele que, vou tirar aqui a gordurinha da picanha para... Comprar o cupim e não... O cupim é gordo, é uma carne bem gorda, né? Ou o cupim não, o patinho. O patinho é a carne magra. Então a pessoa vai, porque eu vou me livrar. A gordura não é um vilão, assim. A gordura em excesso, tudo em excesso é ruim, mas a gordura é boa para fazer colesterol, por exemplo. Colesterol é importante para fazer os hormônios, né? Sem o colesterol, como é que faz hormônio, né? Então, se cortar muito, não vai dar certo. Então, assim, o vilão hoje é o carboidrato, tá? Então, as pessoas já tendem a ter uma dieta muito rica em carboidrato. Se você for pensar na sociedade moderna, se vamos pensar no meio do século XX, tá? O pobre era magro. Ele só vinha fazer barriga quando chegava a ponto de fazer ascite, por desnutrição crônica e tal. Mas o pobre em si era magro. Né? Se você pegar os retratos lá do renascentismo, vê lá o Botticelli e tal, é todo gordinho, porque o padrão de beleza era uma pessoa mais gordinha. Por quê? A pessoa mais gordinha se alimentava melhor. E a pessoa pobre passava fome. Aí veio a industrialização dos alimentos. Né? Então, as fábricas começaram a produzir comida. Então, a comida ficou barata em relação ao que era. Né? Se você for pensar, foi uma dieta toda natureba lá, vai ser caro. Né? Então, a comida ficou mais barata em relação ao que era, tá? Proporcionalmente, e o pobre passou a engordar. Você pode ver hoje que as pessoas mais pobres são as mais obesas. Né? Por quê?
come mal porque come muito carboidrato e pouca proteína. A proteína é cara. Entendi. E aí a gente entrando aqui no nosso assunto, e depois eu vou retomar, porque a gente até estava falando aqui nos bastidores que muita gente, inclusive, prefere, vou engordar, vou ganhar mais peso, seja para fazer uma cirurgia bariátrica, ou então o médico vai ali realmente operar milagre no bloco cirúrgico, e aí não é bem por aí. Mas antes da gente chegar nesse ponto, eu queria que a gente já entrasse na questão do lipedema, né? O que é o lipedema para explicar para quem está assistindo que muito deve já ouvir falar e acredita que uma drenagem resolve. O que é o lipedema? Então, foi até bom que esse assunto introdutório, né, ele ajuda muito a explicar o que é o lipedema, né? Lipedema é um inchaço da gordura. Esse é o nome traduzido para o bom português, tá? E o lipedema ele é só nas pernas, na maioria das vezes. Existe lipedema de braço e tal, mas é uma coisa muito mais rara. Mas a frequência maior é perna, tá? E mulheres. Muito difícil você ver um homem magro com lipedema. Agora, uma mulher magra com lipedema é uma coisa bem mais frequente, tá? Isso se dá pelo quadril da mulher. A mulher tem quadril mais largo que o quadril do homem, tá? Então, essa largura do quadril, quanto mais largo o quadril, mais propensão ela tem a ter uma dificuldade do retorno linfático e venoso, né? Então, você vai ter varizes, normalmente, com lipedema. E como o sangue ele vem para a perna, mas não consegue voltar bem, ele vai acumulando aquela linfa, né? As hemácias voltam, mas o líquido fica ali. E fica acumulando. E fica acumulando progressivamente. Quanto mais velha a pessoa fica, maior esse lipedema, né? Porque vai diminuindo a capacidade com o envelhecimento, né? Vai diminuindo a capacidade do vaso linfático. E aí, esse edema comprime mais ainda o vaso linfático, né? Então, é um processo inflamatório progressivo. Doutor, como é que fecha esse diagnóstico? Porque acredito que é muito confuso aí para o leigo em si. Ah, é porque eu tô gordinha, isso é celulite. Como é que o médico nele consegue fechar esse diagnóstico? É uma anamnese clínica? Tem algum exame específico? Como é que ele fecha para dar esse laudo para o paciente? O diagnóstico é essencialmente clínico, tá? Então, normalmente, quem tem lipedema é uma pessoa, ele é magra no tronco, quadril muito largo, e a gordura está toda depositada nas pernas, né? E o lipedema, à medida que ele vai avançando, ele vai tendo mais celulite, ficando mais irregular, aquela pele tipo casca de laranja, sabe? Que vai ficando mais irregular. Isso já é um lipedema mais avançado, né? Já é uma pessoa que já tem muita dificuldade no retorno linfático. Esse diagnóstico é difícil, né? Eu já tive uma paciente que chegou para mim, ela tinha feito 3 vezes lipo no culote. E a queixa não resolve. Eu falei, não vai resolver nunca. Por quê? Porque eu tenho que aliviar a pressão, né, da parte anterior da coxa, que é onde se acumula mais o lipedema, não é o culote, ela tem um quadril largo. Aí fica sempre achando que é o culote, mas eu tive que... Então a gente fez um procedimento, que é a lipoaspiração, que é o tratamento do lipedema, né, o que funciona de verdade. Ele descomprime e aquele sangue volta. Então, uma lipoaspiração da parte anterior da coxa, que não tem nada a ver com o culote, que era a queixa dela, foi o que resolveu o problema do lipedema dela. E esse problema não volta? Porque, assim, muita gente tá assistindo aí e é uma doença aí relativamente, pelo menos na mídia, né? Relativamente nova, onde as pessoas estão falando mais, mas acredito que ela é bem antiga, né? Mas a cirurgia plástica, só para vocês entenderem, o que é que tem a ver a cirurgia plástica com o lipedema? É um super tratamento eficaz, assim, não que os outros paralelos ou complementares não surtam efeito, mas a lipoaspiração para o lipedema é a principal recomendação hoje em dia? É porque na lipoaspiração você vai descomprimir todos aqueles vasos linfáticos que estão comprometidos, né? Então, lembra que eu estava falando que é a compressão, tá? Então, vai tendo gordura, vai ficando aquele ciclo bola de neve, né? Quanto mais rola, mais cresce. E aí fica aquela compressão. Na hora que você tira a gordura, você descomprime isso. E o teu retorno venoso, ele é melhorado. Então, o sangue, né, ele volta melhor, a linfa volta melhor, e aí você reduz o lipedema, né? Então, o tratamento mais eficiente é o tratamento cirúrgico. Você pode usar, por exemplo, a drenagem linfática, que você falou, né? A drenagem linfática é um método que você vai reduzir o edema daquela região. É ótimo.
mas não resolve o problema, vai resolver a causa. Quer dizer, ao contrário, não vai resolver nunca a causa do problema, ela vai aliviar o sintoma. Mas a causa é sempre a compressão da gordura naquela região. E qual a principal indicação? Porque aqui nos bastidores também a gente conversou bastante. O senhor falou o seguinte: observe sua mãe, observe sua avó, observe ali as pessoas mais próximas, talvez ali de primeiro grau, as mulheres da sua família. E às vezes essa mulher chega no seu consultório, aí 30 a mais, já começou a aparecer esses primeiros, e acredito que ele não começa a aparecer lá na frente, mas já nesse estágio inicial. É preciso que essa mulher, ela espere chegar aí na terceira idade para fazer um procedimento mais invasivo, ou ao contrário, ela tem que começar esse tratamento ou de repente fazer uma cirurgia já de imediato. O lipedema é uma condição genética, não é adquirida, né? Então, Hum. normalmente, o paciente vai ter a mãe ou uma avó paterna ou materna com essa condição, né? Uhum. E você vai vendo que é doença progressiva, então eu falo, o paciente chega jovem, eu falo, tá vendo ali como é sua mãe? Você vai chegar ali, né? Então, vamos tratar o quanto antes. O paciente mais jovem que eu operei tinha 16 anos, Nossa. né, de lipedema. Mas você vê que o diagnóstico era franco e claro, né? Um paciente adolescente é um paciente que não pode ter uma indicação estética pura, ele tem que ter uma indicação patológica, né? Você tem que resolver esse problema. Então, antes que ela tivesse um problema maior, lá pra frente, depois ia ser mãe, etc., né? A gente já resolve essa coisa previamente. Então, ela tinha um diagnóstico bem proeminente de lipedema. Eu falei, e magra, tá? Magra, frequentava academia de ginástica, fazia exercício frequentemente, mas tinha lipedema que já estava começando a se instalar e acabar sendo uma coisa de forma grave, você já vai resolvendo. O senhor estava falando aqui, né, do pós-operatório, da recuperação de determinados tipos de cirurgia plástica, até fracionar, né, também essa quantidade de cirurgias para não se fazer tudo de uma vez. Em relação ao lipedema, eu não sei se o senhor tem alguns números, digamos que nacionais, de mulheres que vão ser acometidas, que isso aí vai ser cada vez mais frequente. Eu não sei se existe essa estatística, mas acredito que muita gente que está assistindo pode estar pensando, mas e a recuperação? Eu não posso parar, ou eu vou fazer no meu período de férias, porque existe uma programação, mas ou não, assim, não precisa chegar ao período de férias para ter uma recuperação de 15, 30 dias, como é esse pós, né? Todo mundo se prepara no antes, mas e o pós? Então, a gente preconiza fazer a recuperação rápida, né? Então, o fato importante é você usar anestésico local com a sedação, só para o paciente não ficar ali acordado, né? Esse tipo de procedimento o senhor faz no seu próprio consultório? Não, Não. eu faço, é o que eu não tenho consultório, eu tenho um hospital próprio, Hum. né? Então, assim, eu faço um dentro do centro cirúrgico, com toda a monitorização, né? Eu tenho uma recuperação pós-anestésica, é um CTI, entendeu? Então, tudo tem Você esse... está totalmente preparado. Não é uma cirurgia fazer em consultório, tá? Isso Uhum. é bem importante frisar isso aí, tá? Porque Isso tem gente fazendo em consultório, isso é perigoso, arriscadíssimo, né? eu acho que nenhuma cirurgia deve ser feita em consultório, né? Eu preciso de um ambiente estéril, eu preciso estar preparado para qualquer tipo de intercorrência que possa haver, por menor que seja o risco cirúrgico, né? Aquele negócio, a chance de você furar um pneu na rua é muito, muito pequena, mas o dia que você está sem step, ele fura, né? Entendeu? Então é bom sempre estar com o step na mala. É a mesma coisa, então tem que andar sempre com o step. Então, cirurgia, esse é um primeiro ponto, tá? Cirurgia em consultório não existe, tá? Você tem que ter um ambiente adequado para fazer um procedimento cirúrgico. Todos, qualquer um, né? Isso é um primeiro ponto, tá? Agora, o método a ser usado esse aqui pode fazer a diferença, né, de você ter uma recuperação pior ou melhor, né? Então, vamos tratar o lipedema? Vamos. Vamos tratar só o lipedema, lipoaspiração das coxas. Ah, mas eu também quero fazer a barriga e o braço. Não, que aí você vai deixar de ter uma recuperação rápida, né? Faz outro dia, outra oportunidade. Vamos tratar ali o foco, que é o problema que tem que ser resolvido. O tal do já que eu tô aqui, Já, né? o Já que eu tô que aqui, vamos fazer mais e mais. É vamos isso que fazer tudo. volta aquela história de cirurgias combinadas muito grande, né? Já que eu vou fazer, já que é uma anestesia só, mas o tal do jaque é um perigo, né? Então você vai fazer o tratamento do lipedema com uso de anestesia local e o paciente consegue, em 3 dias, voltar a dirigir e trabalhar.
Olha só, gente, Isso é 3 importante dias. frisar. É claro que ela vai ter que continuar fazendo pós-operatório, ela vai usar cinta, ela vai fazer sessões de drenagem, ela vai fazer oxigenoterapia hiperbárica, ela vai continuar um tratamento, mas é um tratamento que ela não precisa ficar de cama em casa, né? Ela pode trabalhar. Mas Depois do aí eu queria expediente, que o senhor reforçasse esse pós, né? Porque o médico ele vai até um determinado ponto. E aí, da ele ir para frente, a responsabilidade é total do paciente que precisa se comprometer com aquele procedimento. tem que Senão, fazer não vai ter tudo, sucesso, não é isso? tem que fazer tudo que é pedido e cumprir a regra, né? Mesmo que você não entenda por que que Porque aí depois vai querer falar do médico e falar que não, a cirurgia não foi bem sucedida. E não é assim, né? Ele tem que fazer o dever de casa bem feito, né? tem que fazer o dever de casa bem feito, tem que se alimentar direito no pós-operatório, né? Tem que fazer tudo à risca. Ah, por que que manda hidratar muito? Porque tem um sentido nisso, né? Por que que só pode malhar com 1 mês, por exemplo? Só pode malhar ir para ginástica com 1 mês. Tem um porquê, né? Tá mais inflamada aquela área e tal, mas é importante também uma recuperação boa da cirurgia, o paciente voltar logo para a rotina, né? Se ficar em casa, demora mais para recuperar. Tem que voltar para a rotina. Em determinadas profissões, né? A pessoa é atleta, né? Faz o exercício como rotina. Não pode, né? Porque aí eu já esbarro na dificuldade do exercício. Uma pessoa que trabalha no escritório, por exemplo, tem dia está trabalhando. Dá para operar sexta e trabalhar segunda. Olha E aí. resolve o problema. E aí eu queria até já entrar também nessa questão da autoestima, né? Como é esse pós, o retorno, quando essa pessoa já está reinserida no seu cotidiano ali, no dia a dia, eu não sabia que esse procedimento poderia mudar a minha vida, né? E assim, como é que é essa devolução da autoestima, da liberdade de se fazer muita coisa que, aos poucos, o lipedema ia poldando, né? Uma coisa mais ouço frequente, né? Se eu soubesse que era assim, eu tinha feito antes. Né? Porque você tem que facilitar e não complicar, né? Então, grandes cirurgiões, grandes cirurgias é um provérbio errado, né? É um provérbio errado, porque eu conheci, na minha juventude, cirurgiões que faziam assim, coisas assim, cirurgião geral, né? Durante a residência de cirurgia geral, que o cirurgião plástico é cirurgião geral também, né? Primeiro ele é cirurgião geral para depois virar cirurgião plástico, né? Então, cirurgias de câncer, cirurgias de alta complexidade, o cirurgião se orgulhava de ter feito. Então, isso é uma coisa que veio herdada, né? A gente está tentando mudar que o menos é mais, né? O menos é mais. E aí esse recuperação, ela tem que condizer, tratar o problema e condizer com um pós-operatório possível do paciente, né? E aí, pegando seu gancho, né, do menos é mais, e esse jargão aí, grandes cirurgias, grandes cirurgiões, o senhor trabalha com uma técnica Mila, que é minimamente invasiva, acredito que quem está nos assistindo já deve ter ouvido falar, mas eu queria que o senhor explicasse como, de fato, é esse procedimento, como ele evita outros grandes procedimentos cirúrgicos que não teria essa indicação, essa necessidade, e que também precisa também ter muita expertise para se trabalhar nessa área, mesmo sendo minimamente invasiva, A né? Mila é uma técnica que ela vai reconstruir a parede abdominal. Tá? Então, você foi mãe, tá? E aí fez muita barriga, e aí o teu músculo, o reto abdominal, que é aquele do tanquinho, né? Que a pessoa muito forte tem o tanquinho e lava a roupa, né? Que forma lá os gominhos. Ele se separa. Então, o músculo que era para estar juntinho assim, ele está separado. E esse separado vai causar aquela barriga, que mesmo que ela contraia, então um exame que eu sempre faço, fica em pé, agora contrai a barriga. Se a barriga não entra, é uma diastase já bem avançada. E é uma indicação cirúrgica de correção da diastase. Aí você pode corrigir isso de duas maneiras. Fazer uma abdominoplastia clássica, que você consegue. Agora, e a paciente, que era uma queixa, assim, que às vezes eu ia para uma abdominoplastia, assim, com o coração na mão, né? Uma paciente magra, atlética, né? Que não tem nem gordura para lipoaspirar, por exemplo, tá? E tem lá uma diástase, aquela barriga de grávida. Né? E a paciente chega, doutor, as pessoas dão lugar para mim, eu vou no cinema, né? A pessoa levanta para sentar achando que eu estou grávida, mas eu não estou. Tá lá a pochetezinha mantida, né? Não é a pochete, é uma barriga para frente mesmo, igual de gravidez, né?
E aí você fica com dor no coração de ter que fazer uma cicatriz que vai de um osso até o outro osso. Porque, assim, mini abdominoplastia é apenas uma ressecção de pele com lipoaspiração. Você não vai abrir. Na hora que você descola, para você ter acesso a costurar aquele músculo, você transformou aquilo numa abdominoplastia. Então não é mini. E a pessoa Não pensa, existe essa da mini. existe. Só você não descolar. Você tira a pele e sutura ali. Então você tira um excesso de pele do abdômen inferior. Mini abdominoplastia. A cicatriz da mini abdominoplastia não é pequena. É grande. É grande também. A cirurgia que é menor. Entendeu? Então, assim, tem pele, tem que ampliar. Isso só vai indicar abdominoplastia se tiver ressecção de pele. Se for uma coisa mínima, você não vai indicar. Você vai usar um argoplasma, uma tecnologia diferente de retração de pele para poder fazer essa contração do abdômen, né? Mas voltando para a Mila, você pega esse paciente que não teria indicação de ressecção de pele, você pode até associar uma lipoaspiração, mas você vai fazer 3 furinhos no mesmo lugar que é uma cesárea. Se não tiver cesárea, é naquele lugarzinho. São 3 furinhos só, pequenos. E você vai entrar com um videoendoscópio. O mesmo que você faz para tirar a vesícula ou fazer apendicite sem abrir a barriga, né? Só com furinho. E dali você vai soltar aquilo, um túnel, né, que você vai fazer, e você vai costurar essa musculatura. E você vai corrigir o problema. Então, a Mila é uma cirurgia funcional. Tá? Então, no final, ela vai ficar com 3 furinhos e a barriga no lugar. E a cirurgia funcional, porque a diastase, que é o que é essa separação do músculo, ela causa alguns problemas. Então, por exemplo, a paciente, para compensar a falta da força abdominal, ela faz uma hiperlordose. Então, ela anda para trás, assim. Piora ainda mais a história da barriga, né? Igual a pessoa muito gorda que anda para trás e anda com os braços abertos, né? Essa paciente também, porque a zona de equilíbrio dela muda. Aí, para ela se equilibrar, porque não tem força na parede abdominal, então, ao invés de andar reta, ela vai se entortar para trás. Então, já dá uma hiperlordose. Então, tem gente que tem queixa de dor nas costas por causa da diastase. É normal, muita queixa. Eu como e fico com a barriga logo gigante. Difícil você ver um homem falar disso. Mas as mulheres falam muito. Por quê? Porque tem diastase. Então, o que acontece? É uma coisa fisiológica. Tá? O aluno do 2º ano de medicina já aprende isso, né? É o reflexo gastrocólico, né? Você come, na hora que você come, ele aumenta o volume intraabdominal, certo? E é normal, você come e quer o banheiro. Né? Logo depois, um pouco depois. Por quê? Esse aumenta o volume. Agora, a paciente que tem diastase, ela come, a barriga incha. Né? Não tem a pressão da parede abdominal. Aí ela vai ter um problema de constipação crônica. Então, a paciente vai ter constipação e, nos casos mais graves, até incontinência urinária. Um problema sai puxando o outro, né? Então... incontinência urinária. A bexiga vai viver cheia. Né? São casos mais graves, né? Mas a bexiga vai viver cheia. Ela não tem força? Como é que ela vai fazer força para esvaziar a bexiga no abdômen? Não tem força. Nesse caso que o senhor falou da Mila, né, que é minimamente invasiva, são 3 furinhos ali, ela dependendo, né, da recomendação ali do paciente, então o senhor pode fazer outros combinados como a lipoaspiração. Pode. E é tranquila. Essa recuperação também é mais tranquila do que, por exemplo, uma abdominoplastia total? Ela é mais tranquila e tem menos risco porque como não tem a ressecção de pele e tal, então o risco de descolamento é menor, então o risco de necrose de pele, né? O risco de seroma, infecção, hematoma, ele é um risco menor pelo descolamento em si, né? Mas é uma cirurgia que o paciente precisa de um repouso, porque é uma linha de sutura que vai costurar e botar aquele músculo no lugar. E se essa linha rompe, acabou a cirurgia, né? E então eu preciso que aquilo cicatrize. Depois que cicatrizar, você pode fazer a força do mundo que for, que não vai romper nunca mais. Só se tiver uma segunda gestação. O fio que a gente usa é um fio absorvível. Então o corpo vai se degradar e vai sumir com aquele fio dali. Ele vai ser absorvido, né? E no futuro vai ficar só a cicatriz interna lá que vai segurar esse músculo no lugar. Se engravidar de novo, né? Já ouviu falar de alguém que tinha abdominoplastia, engravidou e morreu? Não tem isso, não. Pela cirurgia, não. Por quê? O abdômen vai distender de novo.
Mas a possibilidade de fazer uma nova diástase é muito menor. Por quê? Porque ao invés de você ter um tecido conectivo ali naquela linha média, entre um reto abdominal e o outro, você vai ter um tecido cicatricial, que é muito mais forte. Então, você pode até fazer depende, a pessoa engorda 35 quilos numa gravidez, também tem seus limites, né? E eu sempre falo ao paciente, o ideal, você vai ficar grávida, você vai tentar engordar de 7 a 10 quilos. Vamos pensar bem aqui, né? Quanto pesa um bebê recém-nascido? A média uns 3,5. 3,5. Vamos botar um bebê grandão, 3,5, 4. É. Um bebê diabético, né? Gestação diabética. Aí você vai ter mais um acúmulozinho aí de mais um litro de sangue, que é normal, o paciente conjunto com retenção, né? Vai ter um aumento uterino, mais meio quilo aí, né? Vai ter um pouco do líquido amniótico, não dá nem 1.000 quilos isso aí, mais 1.000 quilos, vamos dizer assim. Então, vai somando tudo aí, uma gravidez, a pessoa vai cicatriz, que ela vai perder de imediato. O útero vai contrair, o bebê vai sair, obviamente, né? O líquido amniótico você perde, né? Você vai acabando que esse aumento de sangue ele vai ser compensado depois, né? Então isso aí vai pensar aqui 5 quilos, 6. Se ela for até 10, engordou 3, 4 quilos, emagrece, fica o corpo igualzinho antes. Na maioria das vezes, né? Agora, se você engordar 25, 30, você engordou o quê? Né? Você aumentou o quê? Não foi da gestação. Você engordou. Eu sei que é difícil para uma grávida. E coloca tudo culpa no bebê, né? A fome, tudo. Mas dá mesmo muita fome na gravidez. É assim mesmo, mas tem que se controlar. E fazer uma dieta, né? Na verdade, aí trazendo até um pouco para mim, quando eu engravidei, eu já tinha uma nutricionista, e aí quando eu engravidei, eu voltei para ela e engordei nessa faixa aí, 10 quilos, e perdi rapidinho também, depois. Agora, diástase nunca mais voltou. Então, eu até queria saber do senhor, porque assim, aí tem fisioterapia pélvica, alguns exercícios abdominais que você não pode fazer e outros até porque pioram, mas assim, uma vez feita essa diástase, ela realmente não volta, só na cirurgia mesmo? A diástase, ela nunca mais volta, só a cirurgia, tá? Mas... Lamento informar, né? Mas tem mais aí. Mas existem maneiras, de você tiver uma diástase moderada, leve, existem maneiras de você compensar essa força abdominal. E não é a fazenda abdominal, né? Piora, né? Não resolve. Porque o problema não é na força do músculo reto abdominal, são nos oblíquos, né? É o músculo da lateral do abdômen. Então, existem exercícios específicos que você vai melhorar a sua força da parede abdominal para compensar a diastase que você adquiriu. Então, normalmente o paciente vai ficar... Eu tenho paciente assim, né? 3 dedos de diástase, magra, toda malhada, a barriga é reta. Né? E não tem sintoma. Por quê? Porque aí mas também é um esforço. Se ela fizer a cirurgia, vai melhorar? Vai. Mas assim, aquele negócio, tem que indicar a cirurgia de acordo com a necessidade, né, real do paciente. Outra dúvida também que eu queria tirar, porque muita gente está assistindo pode pensar dessa forma, a gente sabe que tem indicações, por exemplo, de cirurgias, aí eu vou falar das bariátricas, né? Tem pessoas que engordam para poder ter a indicação de fazer a cirurgia bariátrica. No caso das cirurgias plásticas e estéticas, tem gente que vai na mesma linha de pensamento. A cirurgia ela vai resolver tudo, então eu vou continuar aqui engordando porque o doutor André vai lá fazer um milagre em mim. Isso é uma pergunta interessante, né? A gente faz muita lipoaspiração, tá? Então, lipoaspiração não é método de emagrecimento. Eu falo isso bem claro para os pacientes, tá? Então, a gente vai analisar o percentil de gordura que o paciente tem, etc. Quanto mais ela emagrece num pós-operatório, melhor o resultado dela vai ser, tá? Então, assim, eu não admito, por exemplo, o paciente chega 6 meses depois de uma lipoaspiração com percentual de gordura maior, eu quero fazer de novo. Nossa. Não é um método. E tem, tá? Tem 1 ano depois, não, qualquer coisa eu vou lá e faço de novo. E tem gente que vive assim. Exato. Não, mas não adianta, não tem resultado.
entendeu? E eu explico, ó, não tem resultado. Você engordou, tem que emagrecer. Por quê? Porque a lipoaspiração ela vai dar contorno corporal. Então pergunta, é para sempre a lipoaspiração? Sim, o resultado é para sempre. Claro, o corpo pode mudar com 10, 15 anos, né? Uma gravidez. O corpo vai mudar e você vai poder fazer uma nova intervenção depois dessa mudança do corpo em si. Mas não porque engordou, é porque mudou. Né? A gravidez ou a idade. E no caso, quando você tira aquela gordura, você vai lá, lipoaspira, você arranca aquele adipócito dali. O termo é quase isso, né? Você vai tirar aquele adipócito dali e aquilo nunca mais volta. Porque quando a gente engorda, não é que fica aumentando as células. A célula que ela vai acumulando no vacúolo dela, né? Mais gordura. Ela vai acumulando gordura e vai crescendo. Né? Então você emagrece, aquela célula diminui. Por isso que tem gente magra com pochete, com flanquinho, com papada, com braço grande. Cada um geneticamente tem a gordura onde Deus botou, né? Então, você tira aquilo ali, aquele resultado é permanente. Aquela gordura nunca mais vai voltar, não vai se refazer. Então, você pega uma paciente, você faz um contorno corporal, ela fica com cintura, contorno das costas, né? O glúteo aparecendo, porque contornou as costas. Tirou aquela barriga grande, né? Com a barriga mais sequinha e tal. Se ela engordar muito, ela vai ficar uma gordinha de cintura. Entendeu? Então, assim, aí eu vou tirar o quê? Mais cintura? Não tem, né? Porque isso é importante, esse conceito. Porque a gordura é dividida em duas camadas. Você tem a pele, aí você tem superficialmente uma camada de gordura, você tem, chama-se camada reticular, né? E você tem uma faixa, que é uma membranazinha, que vai dividir da camada profunda, que é a camada lamelar, tá? Toda a gordura localizada está na camada lamelar. A camada lamelar não tem uma função a não ser armazenar energia. A camada reticular, que é a superficial, ela tem uma função. Todos os vasos sanguíneos da pele estão ali, todos os nervos da pele estão ali. Tanto por exemplo, em cirurgia plástica, a gente tem reconstruções, você faz o retalho, levando essa gordura superficial junto com a pele e essa faixa, que é essa membranazinha. E aquilo ali sobrevive. Você tira de um canto, vai jogar para o outro, e está lá. A parte profunda não tem vascularização. E toda a gordura localizada está na parte profunda. Então, uma lipoaspiração bem feita, você vai retirar bastante, ou tudo, se puder, né? Essa parte profunda. Mas você não vai tirar a parte superficial com grandes quantidades. Por quê? Porque você vai fazer necrose de pele. Eu até quero tirar uma dúvida também, que eu sei que a gente está se dirigindo aqui para o fim, a gente poderia estar conversando muito mais sobre isso, mas já deixo o convite para novas entrevistas daqui com o senhor. Mas uma coisa que eu também observo bastante é que muitas pessoas, quando decidem fazer a cirurgia plástica, elas optam por uma determinada parte do corpo, esquecendo até de outras. Harmonicamente fica desalinhado, digamos assim. Tipo, a pessoa focou ali na barriga, nas costas, mas não fez os braços, por exemplo, que acontece muito disso. Visivelmente, quando você olha essa pessoa, já percebe que ela fez uma cirurgia, e eu acho que o legal é mostrar que tá tudo ali natural, não tem nada esteticamente desalinhado, mas tem pessoas que não compensam nas outras partes do corpo. Como é que o senhor vê isso também, dá essa orientação? Muita gente tem o braço gordinho também, né? Então, se você tem você só vai indicar a lipoaspiração onde tem gordura localizada. Então, não é emagrecimento, certo? Tem gente que tem gordura no braço, tem gente que não tem. Tem gente que tem gordura no culote, que é aqui na lateral da perna. Tem gente que não tem, né? Muitos pacientes, às vezes vem acima do peso e eu opero o paciente um pouco acima do peso, que eu vou dar o contorno corporal e vou estimular ela a emagrecer. A gente tem já um estudo nosso aí interno que 80% dos pacientes que estão com certo sobrepeso fazem lipo e depois emagrecem. Tá? Isso é interessante. Então, tem muita gente, por exemplo, que eu falo, olha, as costas aqui, essa parte do dorso, você não precisa fazer lipoaspiração porque você não tem essa gordura localizada. Na hora que você emagrecer, vai ficar bom. Mas ela tem na cintura. E aí eu vou tirar a gordura da cintura, entendeu? Que é o que vai dar o contorno, né? Então, assim, você vai indicar nas áreas que tem gordura localizada, né? Mas não adianta você fazer uma lipoaspiração, por exemplo, no caso de abdominoplastia, né? Paciente que não faz um contorno das costas,
fica igual uma geladeira, quadradinho, assim. E é quadrada. Então, não fica bom, né? Então, você tem que atacar, para ter um bom contorno corporal, todas as áreas que têm gordura localizada. E, assim, eu não faço lipoaspiração quando o paciente não quer fazer uma área adjacente que tenha gordura localizada. Por exemplo, se ela tem bastante gordura na cintura e na barriga, se eu fizer uma lipo só da barriga, vai ficar ruim, porque a cintura vai continuar gordinha. Mas se ela tiver uma gordurinha no braço, eu posso até dizer, olha, faz onde você está incomodada, tá? Porque também aquele negócio, não pode fazer tudão, né? Tô cirurgia para tudo. Mas vamos fazer aqui onde você está incomodada, você vai ter um resultado. E depois, se você quiser, a gente vai reavaliar esse teu braço aí. Se estiver incomodando, a gente pode fazer de novo, entendeu? Somente porque a recuperação é rápida. E eu não vou fazer uma cirurgia, às vezes eu fraciono lipoaspiração. É tanta área que tem que fazer que eu vou fazer em 2. Vou fazer 2 dias. Por quê? Porque eu fazendo em 2 dias, eu minimizo o risco do paciente, né? Aquela história que a gente está conversando no começo, né? Fazendo lipoaspiração de 8 horas, né? Vai espolhar o paciente, eu vou fracionar. Então, vamos aqui na tua queixa e depois a gente discute, né? Ou então, você quer resolver tudo de uma vez? Vamos resolver. A gente já marca 2 cirurgias, que pode ser até no dia seguinte, sabe? No dia seguinte, 2 dias depois, né? Você já consegue fazer bem o contorno corporal. O que é? É só a questão de você planejar bem a cirurgia que está certo. A gente está aqui se dirigindo para o fim. A gente conversou hoje aqui com o Dr. André Ayler. Ele é uma figura renomada aí, né, nesse meio. Vocês podem acessar as redes sociais dele. Depois eu vou pedir para o senhor falar a sua localização, reforçar as redes sociais. Mas eu queria que o senhor também falasse o seguinte. Dessa mudança de pensamento, né? A gente vê muitas pessoas na mídia, inclusive muitos famosos, que a gente até que falou nos bastidores, eles começam fazendo essas cirurgias aí, reparadoras, cirurgias estéticas também, mas depois eles tomam isso para a vida, eles começam a entender da importância de uma boa alimentação, de uma boa atividade física, de não abrir mão dessas questões que são básicas. O médico cirurgião plástico, ele tem um papel fundamental nisso tudo, também dessa mudança aí, talvez de mindset deles, né? É multidisciplinar o tratamento, não é só o cirurgião plástico, né? Você precisa do personal, né? O profissional de educação física, para você manter massa muscular, né? Você precisa do bom nutricionista para regular a sua alimentação, né? Às vezes o nutrólogo, porque você vai estar com os hormônios, ou até um endocrinologista, que você vai estar com os hormônios descompensados. Você precisa organizar, você precisa fazer uma promoção de saúde como um todo. Não é simplesmente, vou fazer uma lipo aqui e vou resolver, né? É a questão do paciente bariátrico que não vai no psicólogo, né? Vou engordar para emagrecer, né? Então, ele já está pensando errado. Tá? Ele tem que, olha, eu quero fazer uma cirurgia porque é minha última opção e depois eu vou mudar minha vida. Pronto, é isso. Entendeu? A cirurgia plástica, ela é um início de uma mudança de qualidade de vida. Então, é uma virada aí de chave, né? E aí, hoje o doutor aqui explicou, olha, que lipedema tem solução, tem técnicas, diversas técnicas para isso, tem a técnica Mila também, nem tudo também tem a indicação da abdominoplastia, né? Então, tem outras técnicas também minimamente invasivas. Tudo aí é uma conversa, e aí aonde ele achar, onde ele encontrar, para ter essa conversa aqui que a gente teve esclarecedora, porque eu acho que o médico cirurgião, antes de qualquer coisa, ele também é bastante psicólogo, não digo nem um pouco, eu acho que ele é bastante psicólogo nesse sentido. Ele é muito psicólogo, né? A conversa, assim, a consulta tem que ser demorada, você tem que conversar bastante, esclarecer todos os pontos, né? Ela não pode vir lá com aquela coisa que ela acha e, né, o cirurgião concordar, não é bem assim, entendeu? Só se ela achar tudo certo, o que é muito difícil, né? Então, assim, a gente tem um Instagram que tem bastante informação, tá? Para quem quiser... Estou aqui com ele, @dr, de doutor, né, ponto André Ayler, que é EYLER, né, isso? Exatamente. Onde é que está a localização da clínica? A clínica fica aqui em Tambalzinho, né? E a gente, para falar que, como a gente tem um alcance grande aqui no podcast, na internet, né? Isso. Mais de 50% dos nossos pacientes, eles são de fora. Tá? Então, a gente atrai pacientes de todos os lugares do mundo. Tá? Então, por exemplo, em janeiro eu tenho um mês muito cheio, porque são muitos pacientes que moram fora do Brasil que vêm aqui, né? O pessoal que mora fora vem logo para ir no dentista, no cirurgião plástico, etc., porque lá é tudo ruim, né? E vem, então, assim, se você não mora em João Pessoa, por exemplo,
você pode fazer uma consulta online, né? Graças a Deus. Foi uma coisa boa. Se programar, né? Se programar. Você saber, não, mas será que é para mim a cirurgia? Pô, vou até lá. Né? Depois o doutor dizer para mim que não tem indicação, não pode ir embora. Né? Então, assim, na consulta online, a gente consegue já sanar a maioria das dúvidas, ou quase todas as dúvidas, já fazer um diagnóstico prévio, né? Com fotos, etc. Não é 100% acurado, porque sempre tem que examinar, fazer o exame físico, você Não pode exclui, mudar. né, Mas você já vai indicar a cirurgia e você pode mudar um outro detalhe, uma outra abordagem, né? Mas o paciente já vai saber que ele tem indicação cirúrgica, que pode vir para fazer a cirurgia e que não vai perder o tempo. Doutor André, muito obrigada por estar aqui conosco, doando aí seu tempo, seus conhecimentos, explicando de maneira muito didática e prática para quem está em casa, que ainda tem muitos mitos, verdades, as pessoas ainda têm medo, né? Tem a vontade, mas tem aquele receio, na verdade, não é nem o medo, é o receio. E essa conversa que a gente teve aqui, esclarecedora também, a gente vai ter tranquilamente lá no seu consultório, não é isso? Tá certo. Obrigada, viu, doutor? E até a próxima. Deixa aqui as portas da Dr. Play abertas. Sempre que quiser falar sobre outros métodos também. A gente falou especificamente sobre lipedema, sobre a técnica Mila, mas tem muitos outros tipos de cirurgia. Eu sei que a lipoaspiração é a campeã, talvez, né? Estatisticamente. Então não tem, ela está disparado como o método mais utilizado, né? Assim, e o senhor pratica outros métodos também, né? Sim, a gente faz cirurgia de face, cirurgia de nariz, cirurgião plástico completo, né? E uma coisa sempre leva a outra, né? Então, lipo de papada, e aí? Aí tem o platisma que tem que resolver, né? Tem que resolver, tem essa aqui, essa gordura. Blefaroplastia, né? Que aí, aquela gordura, tudo vai levando uma coisa a outra, né? Então, o cirurgião plástico ele tem que ser versátil para poder abordar todos os problemas ligados à estética para você ter um resultado final, né? Então, o cirurgião plástico é o menos limitado dos profissionais de saúde, né? Dos cirurgiões, né? Um otorrino, ele vai operar muito bem uma rinoplastia, mas ele já não vai mexer no olho, né? Um oftalmo, ele pode até operar direito uma blefaroplastia, né? Muito calado e tal, mas ele não vai abordar o terço médio da face, entendeu? E por aí vai, né? Então, sempre o cirurgião plástico, nesse quesito, ele é o mais bem preparado para você lidar com esse tipo de situação, porque é a área específica e básica dele. Tá bom, doutor. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho e até a próxima aqui no Dr. Play Podcast. Muito obrigado. Gente, a gente vai ficando por aqui e até semana que vem com mais um assunto aqui no seu Dr. Play Podcast.